Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. É com muita alegria que eu vos cumprimento com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. O plano anual de leitura bíblica se encontra em Êxodo, capítulo 28, Salmos de número 31, do versículo 9 até o versículo 18, Provérbios, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 14, Mateus, capítulo 25, versículo 31 até o capítulo 26, versículo 16. Porção diária deste dia tem como título Saindo da Caverna da Depressão, baseado na leitura bíblica de 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3 ao versículo 5, que nos diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminho de um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Não é novidade e sabemos que a depressão atinge um nível altíssimo no percentual da população nos nossos dias. Grandes são o número de pessoas, irmãos e irmãs, que sofrem com esta enfermidade. Depressão é um distúrbio mental que, por sua vez, faz com que a pessoa perca o interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia de cada um. Traz consigo uma sensação de tristeza, perda de interesse e outros sintomas físicos e comportamentais. Por exemplo, alteração no sono, falta de apetite, no nível de energia, dificuldade na concentração, baixa estima e até pensamentos suicidas. São algumas características de uma pessoa depressiva. O tratamento geralmente inclui medicamentos, psicoterapia ou até mesmo a combinação desses dois. Muitos são os fatores que levam a pessoa à depressão. É uma doença que pode atingir qualquer ser humano, independente da sua posição social, do seu credo religioso, raça ou cor, atinge a todos. A Bíblia nos mostra que até mesmo gigantes na fé também ficaram deprimidos. Podemos ver isso no profeta Jeremias, podemos ver isso em Elias, podemos ver isso em Jó, podemos ver isso em Davi, vemos isso no profeta Jonas e também em Paulo. Portanto, cristãos também podem ser atingidos por essa doença, sim, mas veja bem, eu estou falando de depressão, uma doença neurológica, ou seja, uma doença no cérebro. Não estou falando aqui de opressão, é depressão. Vamos ver o exemplo do profeta Elias, quando se sentiu profundamente deprimido, mesmo depois de uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Mas essa guerra contra os profetas de Baal causou um desgaste emocional profundo em Elias. E diante da ameaça de Jezabel, isto foi o gatilho para que viesse manifestar esse estado depressivo no profeta. Ele se sentiu tão angustiado que chegou a pedir a morte para si mesmo. Ou seja, chegou ao fundo do poço. Falo também do rei Davi. Quando matam seu filho Absalão, a atitude de Davi
é esquecer-se de tudo e de todos e se isolar num quarto. Este foi o gatilho para manifestar esse estado de depressão no servo do Senhor também. Mas voltando no caso de Elias, o Senhor tinha um plano restaurador para a vida de Elias. Ou seja, proporcionou para o seu servo um tratamento completo, tanto para o corpo, para a alma e para o espírito do seu servo. Conforme a passagem do primeiro livro de Reis, vemos que Deus contempla o ser humano com uma cura para a depressão. E é uma cura integral, completa. Ele cuidou em alimentar o profeta Elias, deu descanso para a alma do profeta e confortou o profeta Elias espiritualmente também. Agora, olha a pergunta de Deus para com Elias após ele caminhar 40 dias e entrar numa caverna. A pergunta é essa: o que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, quem lhe deu essa missão aqui? E que propósito você tem aqui nessa fuga, Elias? Querendo morrer? Você percebeu nessa pergunta de Deus para o profeta Elias a sensibilidade divina ao se revelar de uma maneira a acalmar o profeta, a cuidado e a amor ao atender às necessidades básicas do profeta Elias. Quando a brisa suave, após passar o fogo, o terremoto, o vento, vem a brisa suave e a pergunta. Não é uma cobrança de Deus. E também muito menos foi uma repreensão. Em resposta, o profeta Elias repete o que já havia dito. E o Senhor diz para Elias: volte pelo caminho por onde você veio. Só que agora vá para o deserto de Damasco. Ou seja, o Senhor lhe dá uma nova realidade e muda o foco de Elias e dá uma nova missão. E Elias se levanta. Quem sabe essa seja a chave, a senha, para que também você que se encontra na mesma situação hoje, venha mudar alguma coisa, mudar o foco. Hoje talvez o Deus eterno tenha a mesma pergunta para cada pessoa que atravessa uma fase depressiva. O que você está fazendo com a sua vida? Quem te deu essa missão? É tempo de você mudar o foco. É tempo de você abraçar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu concluo que a história de Elias nos diz que nos momentos de tristeza e depressão é preciso ressignificar a vida, ressignificar projetos, ressignificar até mesmo relacionamentos. É importante saber e lembrar que há alguém por perto, cuidando de você, alguém que valoriza e te ama incondicionalmente. Você precisa entender isso. É válido também lembrar que a fase depressiva não te define, porque ser é diferente de estar. E depressão é um estado, ou seja, você precisa aceitar que está depressivo e não que você é uma pessoa depressiva. E se você está depressivo, então chegou a hora de mudar a rota, recomeçar. Ei, venha viver o que o Senhor Deus tem para você viver. Saiba que esse é um tempo de esperança e de gozo para a sua vida. Saia hoje desta caverna, a caverna da depressão, para viver a realidade de Deus em sua vida. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Deus meu e meu Pai, em nome do teu Filho Cristo Jesus, eu te peço a sua ajuda neste dia, para esse irmão, irmã que ora comigo nesse momento. E ele reconhece que está vivendo um estado depressivo,
um momento de aflição. Eu não sei, Senhor, o que desencadeou tudo isso. Qual foi o gatilho para ele chegar nessa situação? Porém, eu sei que Tu és a porta de saída. Tu és a esperança. E faça, Senhor, com que hoje também ele sinta, em meio aos ventos fortes, aos terremotos da vida, ao fogo e à tempestade, hoje a brisa suave sopra em seu rosto e haja então uma esperança, haja então uma saída, e ele reconheça que, por mais que o ser humano lhe esqueceu, o Senhor jamais deixou sozinho e o abandonou no meio do caminho. Mas o Senhor está bem próximo, tomando pela mão e dizendo: vamos para o que nos importa. Em nome de Jesus eu te agradeço. Deus abençoe e que você tenha um ótimo dia, em nome de Cristo Jesus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.